Olá, boa noite. As imagens que se espalharam nas redes sociais mostram um homem seguindo uma mulher. Ele tenta estuprar a vítima numa avenida em Cariacica. Na tarde de hoje, o suspeito caiu nas mãos do povo. O repórter Yuri Demuné tem mais informações ao vivo a respeito desse caso. Um caso curioso, né, Yuri? Para não dizer revoltante, né, meu amigo? Boa noite. Luciano, pois é, meu amigo, boa noite para você, boa noite para quem está em casa. Eu falo aqui de Itacibá, local onde essas agressões aconteceram. Esse homem foi reconhecido por volta de 3 horas da tarde de hoje. O nome dele é Juliano, tem 37 anos. Ele estava bem ali, ó, na rodovia José 7, rodovia principal que corta o bairro aqui de Itacibá. Estava caminhando quando foi reconhecido por 5 rapazes que resolveram ali fazer justiça com as próprias mãos. A suspeita é de que esses rapazes são traficantes aqui da região. O Juliano estava caminhando e esses homens começaram a bater nele. Começaram a bater, deram muitos socos, muitos chutes e durante as agressões usaram também um capacete para bater e agredir aí o Juliano. Num certo momento, esse homem que estava sofrendo as agressões, o Juliano, ele tentou entrar num estabelecimento para se livrar, na tentativa de se livrar das pancadas, mas os homens foram dentro desse estabelecimento, pegaram o Juliano de volta, trouxeram ele aqui para a rua. E as pancadas continuaram aqui, ó, continuaram batendo, deram muitos socos e chutes. Vou pedir para o Diego mostrar aqui ao lado do cone, ó. O Juliano chegou a cair aqui no local, continuou sendo agredido, até que uma viatura da guarda de trânsito de Cariacica passou aqui na hora. Os agressores então correram e acabaram correndo aí, não foram localizados e o Juliano ficou caído aqui. A guarda municipal controlou a situação e o espancamento acabou. Isso tudo aconteceu, gente, porque o Juliano tentou estuprar uma jovem no último domingo. Durante a tarde de hoje, a nossa repórter Carol Laranja conversou com a vítima, né, com a menina que teve a tentativa de estupro aí. Ela contou sobre esses momentos de terror que ela viveu no último domingo e você confere agora na reportagem. O que precisa para uma pessoa que cometeu um crime ficar presa? Bom, nesse caso, temos vídeos que mostram o homem seguindo a mulher e tentando estuprá-la no meio da rua. Temos também denúncia e depoimento da vítima, além de identificação do suspeito, Juliano, que chegou a ser detido, mas logo depois foi liberado. O suspeito, inclusive, já tem passagem pela polícia por tentativa de estupro em 2005 e tentou pela segunda vez estuprar a jovem em Santana, Cariacica. Ele me puxou pelos cabelos e me jogou no chão de uma forma muito brusca, né? Tô toda dolorida, já tem 5 dias que eu tô tentando recuperar. Fiz corpo de delito, ocorrência, soltaram ele no outro dia. Os moradores chegaram perto para poder me ajudar. Ele falava bem assim, ela é minha mulher, ela é minha mulher. Era por volta das 9 horas da noite quando a jovem saiu do culto e seguia para casa. Ela não percebeu que estava sendo seguida. E se vale a reflexão, a mulher estava de vestido longo, de casaco, sem nenhum decote ou algo do tipo, o que mostra que não é a roupa que define o crime. Na terça-feira ele foi novamente me perseguindo. Ele tentou pela segunda vez, não desistiu. Agora eu corro risco, outras mulheres correm risco. E até mesmo crianças, adolescentes, que ele pode chegar também a matar, eu poderia estar morta. O homem abordou a vítima e já foi para cima dela. Jogou a mulher no chão e tentou cometer o estupro. A jovem começou a gritar. Os vizinhos ouviram os gritos de socorro e, por sorte, conseguiram chegar a tempo para que o pior não acontecesse. Horrível, eu nunca vi pessoalmente, então aquilo me chocou muito. Eu estou falando com você, eu estou arrepiada, eu fico até em estado de choque quase, porque é uma cena muito horrível, entendeu? A gente fica sem ação, eu fiquei sem ação na hora, o meu corpo gelou, porque poderia ser eu ou uma das minhas filhas. A vizinha da minha rua pegou um cabo de vassoura e foi em cima dele. E quando ela partiu para cima dele, o indivíduo falou que era minha mulher. Eu gritei, não é mulher, isso é um estuprador, é um vagabundo. De janeiro a outubro deste ano, foram registrados mais de 1.100 casos de estupros aqui no Espírito Santo. Uma média de 3 estupros por dia. Um número assustador e que pode continuar crescendo caso pessoas como esse tal de Juliano continuem soltas. Quanto vale uma vida?
não só a minha, mas como de muitas outras mulheres. A sua, são vários que estão por aí espalhados, né? Os sentimentos de medo e de revolta assombram o bairro. A qualquer momento, o homem pode fazer outras vítimas e isso deixa a vizinhança desesperada. Ele está solto, ele vai continuar fazendo vítima e até quando nós vamos ficar nessa impunidade? Se ele aparecer, eu vou ter que me esconder em algum lugar porque realmente eu vou ficar assustada, porque ele tentou a segunda vez e para ele tentar a terceira, a quarta e a quinta não custa nada, é só ele me ver. Pois é, como vocês viram aí na reportagem, o Juliano já tinha sido preso durante a semana, mas acabou sendo solto aí na audiência de custódia, aquela audiência que ele passa depois de 24 horas que é preso, recebeu alvará de soltura, a polícia militar teve aqui no local, depois conferiu o alvará de soltura dele, realmente ele tinha sido solto pela polícia civil, e depois ele acabou voltando para a rua, né, e foi espancado aí por esses supostos traficantes aqui da região. Quando eu cheguei aqui no local, o Juliano estava aqui, estava recebendo atendimento médico, ele estava bastante machucado, com cortes, com hematomas por todo o corpo, mas não corria nenhum tipo de risco de vida não. Ele estava dentro da ambulância do SAMU, a Polícia Militar também estava aqui na região controlando toda a situação e depois ele foi levado para o Hospital de Urgência e Emergência de Vitória. Como eu disse, o Juliano não passa risco de vida, esse homem aí, né, que tentou estuprar essa mulher, um criminoso, né, que já tinha outra passagem, lá em 2005 ele cometeu uma tentativa de estupro também, já tinha passagens pela polícia e estava solto aí, foi solto durante essa semana mais uma vez. Essas são as informações, Luciano, esse é o caso, né, meu amigo? Um caso, como você disse, revoltante, que despertou a fúria da população. Eu volto com você aí no estúdio. Valeu, Yuri, obrigado, viu? O caso da jovem assassinada com um tiro na cabeça. Evelyn de Oliveira, de 20 anos, foi morta na semana passada. O marido confessou o crime. Em depoimento, disse que queria dar um susto na esposa após uma briga. Ela tá chorando, tá sentindo falta, quer pra ela voltar, que ele estava indo para a igreja, que ele mudou. E ela acreditou, ela achava que ela ia conseguir melhorar, que ele ia mudar. Minha filha era tranquila, minha filha não tinha vício com um negócio de droga nem nada, não era. Ela só se apaixonou pela pessoa errada. O desabafo é de uma mãe que perdeu a filha de apenas 20 anos. Evelyn Bernardo veio do interior do estado. Era jovem, bonita, querida por muitos amigos. Tinha sonhos que foram destruídos pelo próprio marido. Conta que ele espancou ela na frente dos amigos todinho no meio da rua. Ela saiu para aquele centro de Vitória de madrugada sozinha, chorando, sem rumo, sem dinheiro, sem nada. E o jeito foi ela voltar para casa. Ela falou que dormiu, no outro dia, quando ela acordou, ele chegou às 9 horas da manhã bêbado e continuou a agressão e falando que não queria saber dela. Foi quando ela... Evelyn vivia um relacionamento abusivo. A mãe afirma que o marido já teria espancado a jovem algumas vezes. Uma, inclusive, durante a gestação. Que ele bateu nela já gestante, quase ganhando, acho que uns 8 meses. A jovem foi assassinada na última sexta-feira, enquanto comemorava o aniversário com amigos no Morro da Garrafa, em Vitória. A jovem foi baleada e deixada na porta do pronto-socorro na Praia do Suá. Ela chegou a ser transferida para o Hospital São Lucas, mas não resistiu. Evelyn foi assassinada com um tiro na cabeça. O principal suspeito é o marido da jovem, que veio aqui na delegacia prestar depoimentos na tarde desta quinta-feira. Ele confessou o crime e disse que o tiro foi acidental. Logo depois, ele foi liberado. Dona Aline, mãe da vítima, não acredita na versão do genro. Inclusive, conversou com ele horas antes do crime e ele se mostrou muito frio. Você ficou sabendo que aquele desgraçado fez com a Evelyn, ela foi bem direta, ele deu um tiro nela ontem. Aí eu falei, como assim? Eu falei com ele agora e ele em nenhum momento, ele nem nervosismo, nem chorar, ele foi frio e conversou comigo de boa, ainda falou que ia entrar em contato com a mãe e saber o que realmente aconteceu. Falei, gente, o que está acontecendo? Não estou entendendo nada. Eu fiquei doida. Agora ficam as lembranças, a saudade e também a revolta. A família quer justiça. Eu tô com a neném dele, tá aqui, a neném de 4 meses, tadinha. O que eu vou falar para essa criança? Quando crescer, seu pai matou sua mãe e ficou tudo de boa. A minha filha é triste, sabe? Olhar para essa criancinha aqui, a bichinha tão inocente, brincando, sem saber de nada. Que a mãe nunca mais vai vir.
Bom, sobre a liberação do marido da Evelyn, a Polícia Civil afirmou que a legislação brasileira estabelece prisão imediata somente em situações de flagrante ou mediante mandado de prisão, mas esse não era o caso. A morte é investigada pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher. Um advogado de 31 anos foi preso na Praia do Canto acusado de desviar 3 milhões de reais de agências bancárias em São Paulo. Durante as buscas no apartamento do advogado, foram apreendidos uma pistola, munições de vários calibres, cheques falsificados, identidades falsas, anabolizantes e receituários médicos de origem duvidosa. Um carro de luxo do estado de São Paulo, que estava adulterado, também foi apreendido. O mandado de prisão foi cumprido pelas polícias civis paulista e capixaba. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. O detido foi liberado, ou melhor, foi levado para o Centro de Triagem de Viana. A Polícia Federal investiga um desvio de 10 milhões de reais do Hospital das Clínicas em Vitória. Hoje cedo, a polícia cumpriu 4 mandados de busca e apreensão na casa dos investigados e também no hospital. O desvio teria acontecido ao longo de 8 anos por meio de contratos firmados entre a unidade e uma suposta organização social que teria sido criada para vencer licitações por meio de fraude. A empresa teria se especializado em oferecer qualquer tipo de mão de obra para o poder público. Ela obtinha uma vantagem entre as concorrentes e era quase insuperável nas licitações das quais participava. Depois da contratação, os envolvidos usavam orçamentos de empresas de parentes e dos próprios investigados para dar aparência de legalidade ao processo. Em alguns dos casos, chegaram a ser usados orçamentos de empresas do ramo de confecção e contabilidade. Como as organizações sociais e entidades filantrópicas são proibidas de distribuir lucros, os participantes do suposto esquema colocavam pessoas de confiança nos cargos de direção da entidade. Assim, conseguiam repassar os valores para empresas próprias e também de parentes. O Hospital das Clínicas afirmou que o inquérito investiga a atuação de uma pessoa jurídica que prestou serviços para a instituição entre maio de 2009 e maio de 2015. Sobre a operação, esclarece que não está entre os acusados e que colabora com as investigações. Mais de 360 quilos de maconha apreendidos após perseguição policial em Viana. A perseguição só terminou quando o suspeito invadiu a pista contrária e o carro acabou caindo na lateral da BR-262. O homem abandonou o veículo e fugiu a pé pela vegetação, mas acabou preso. A droga estava no porta-malas do carro e era trazida de Minas Gerais. O suspeito contou que receberia R$20 mil pelo transporte do entorpecente. Ele foi levado para a delegacia e autuado por tráfico de drogas. Eleições 2020, já o TN2 fala das mudanças na votação em tempos de coronavírus e os números da pandemia aqui no Espírito Santo. Agora você fica com imagens ao vivo da Reta da Penha. A gente volta rapidinho. Hora de falar do coronavírus. Nas últimas 24 horas foram registrados 1.077 novos casos e 14 pessoas morreram. Vamos ver agora os números no painel Covid-19. No total, são 160.890 casos confirmados e 3.910 óbitos. O número de curados é de 148.476. Eleições 2020, hora de ver as regras da votação para o próximo dia 15. Levar a própria caneta é uma recomendação, mas o uso da máscara vai ser obrigatório. Falta pouco, na próxima semana é hora de votar, escolher prefeito e vereador. Mas é preciso ficar atento às regras. A boca de urna não pode de maneira alguma. Exatamente, assim, o dia da votação não é dia de se fazer propaganda eleitoral, né? Isso é considerado boca de urna. O que é permitido é o eleitor que vai até o local de votação silenciosamente externar a preferência dele por determinado candidato. Isso não é proibido, né? O eleitor comparecer ao local de votação, por exemplo, com um adesivo do candidato da sua preferência, isso é permitido. Por conta da pandemia, algumas coisas mudaram.
A orientação, além da documentação, é de levar a própria caneta. Os eleitores vão assinar o caderno de votação e aí a gente pede para que eles levem a sua caneta, né? Cada eleitor leve a sua caneta, a gente vai ter também caneta disponível nos locais de votação, mas o eleitor levando a sua própria caneta traz uma segurança maior, né, para ele. Então isso é recomendado, que cada um leve sua caneta. Esse ano, por conta da Covid-19, o ideal é não aglomerar. Para isso, se alguém tiver que justificar o voto, nem precisa ir na zona eleitoral. Pode fazer isso através do celular, através do aplicativo e-Título. E isso também vale para as pessoas que apresentarem sintomas de Covid-19 ou estejam com a doença. Essa justificativa ela pode ser feita tanto pelo aplicativo e-Título, como pelo site do TSE, e aí a pessoa vai informar os motivos dela não ter comparecido para votar e vai anexar alguma comprovação, né? Hoje a gente tem, né, todo mundo que está com problemas, com suspeita de Covid, a gente tem um atendimento médico, né? A pessoa procura um médico, ela faz o exame, né? Todas as pessoas são testadas e ela pode anexar essas documentações ao pedido de justificativa dela. É a máscara. Sem ela, você não vai poder votar. Exatamente, né? Só entra no local de votação o eleitor que estiver de máscara. Então, se o eleitor chegar ao local de votação e ele não estiver de máscara, ele vai ser orientado a retornar para casa, colocar a máscara e voltar posteriormente, né? Em último caso, os convocados, as pessoas que estão a serviço da Justiça Eleitoral, elas têm orientação de acionar a força policial, caso tenha uma resistência maior de algum eleitor que não queira usar a máscara, né, e queira entrar no local de votação, mas a gente realmente espera que isso não aconteça. Com certeza, né? E se você precisar justificar o seu voto, tem até 60 dias para fazer isso em qualquer sessão eleitoral. Pode justificar também pelo aplicativo e-Título ou no site do TRE, www.tre-es.jus.br. A seguir, o TN faz um alerta pela vida. Não feche os olhos para os primeiros sinais do câncer de próstata. Agora, imagens ao vivo do trânsito na Avenida Leitão da Silva. É um instante só. O assunto agora é o Novembro Azul. E vale o alerta para nós homens, né? Nunca é demais lembrar que a prevenção é fundamental. Hernani tem 65 anos e cuidar da saúde sempre foi prioridade. Eu procuro fazer todo ano um check-up em todas as áreas. Eu procuro um cardiologista, eu procuro um dermatologista, eu procuro um gastroenterologista, eu procuro um urologista e eu faço os exames, tanto local quanto laboratorial, que é para eu ter certeza que a minha saúde está em dia. Ele não deixa passar um ano sem fazer os exames periódicos. Inclusive, faz acompanhamento com urologista e exame de próstata. Hernani tem plena consciência de que um diagnóstico precoce do câncer de próstata aumenta em muito as chances de cura. Que quando você já tem uma rotina e que a sua saúde está normal, você não precisa, por exemplo, fazer o exame local anualmente, a cada 2 anos. Então isso é proporcional à idade e ao estado de saúde. Quanto mais precoces os cânceres são, independente de próstata também, mais localizado e menor ele vai ser. Então a gente consegue fazer um tratamento muito melhor, muito mais seguro, com uma alta chance de cura, né? O câncer de próstata inicial a gente consegue acima de 90% de cura e são ótimos resultados. O câncer de próstata é a segunda maior causa de morte por câncer entre os homens no Brasil. Esse dado é do Instituto Nacional de Câncer. E aqui no Espírito Santo, só no ano passado, a Secretaria de Saúde registrou mais de 300 mortes. Este ano, até setembro, 238 homens perderam a vida para o câncer de próstata. Desde o início da pandemia, o número de homens que procuraram um médico para fazer o exame de próstata caiu consideravelmente. Por isso, neste mês de novembro, a campanha de conscientização para a prevenção tem um papel ainda maior. Os pacientes estão deixando de vir, a gente está percebendo que desde o começo do ano, quando a pandemia se agravou, os pacientes estão com medo, receosos de aparecer no hospital para suas consultas, para seus exames de rotina, e isso tem prejudicado alguns pacientes, deixando de ser detectadas doenças muitas vezes curáveis, com alta taxa de resolução, por conta da pandemia, por conta desse medo, certo? Então, a orientação realmente é não deixe de vir para suas consultas, fazer os seus exames. Quanto mais precoce a gente reconhecer uma doença, mais fácil e mais curável ela vai ser.
Além do exame periódico, uma rotina de exercícios e boa alimentação também ajuda na prevenção. Por isso, o Hernani deixa um conselho para os homens. Não deixe o preconceito atrapalhar sua vida, estragar o seu futuro. Procure um urologista, faça o toque local, faça o exame laboratorial, porque a prevenção é a melhor forma de evitar um câncer de próstata. Agora a gente te faz um convite muito especial. Amanhã é dia de Teleton, amigos. Venha para essa corrente da solidariedade e tem novidade esse ano, viu? Por conta da pandemia, o Teleton vai ter um novo formato. Vai começar às 10h30 da manhã e vai até às 8h30 da noite, tudo ao vivo. A ACD precisa da força de todos nós. E aí, já fez a sua doação? Para contribuir com R$ 5,00, ligue 0500 123 4505. Para doar R$ 20,00, ligue 0500 123 4520. E para doar R$ 40,00, é só ligar para 0500 123 4540. Você também pode entrar no site do Teleton, anota aí, teleton.org.br. E a gente fica por aqui, uma ótima noite para você e um excelente final de semana, viu? Tchau, tchau.